Enfim, primeiro eu queria começar agradecendo o convite, através da professora Lígia Mello, agradecer o convite à universidade. Uma das coisas mais importantes e mais interessantes da gente desenvolver atividade acadêmica são os momentos que a gente tem esta troca, esse intercâmbio. Isso é o que anima. Então eu sempre topo, sempre acho bom e sempre tenho muito proveito, especialmente em ouvir aos alunos, né? De modo que para mim é um enorme prazer vir aqui falar sobre um tema que é um tema do meu cotidiano, né? Eu sou procuradora do município, vou completar 30 anos de procuradoria do município, quase junto com a Constituição, né? E aí, portanto, tenho um depoimento histórico a dar, né, em relação a isto, sobre a perspectiva de cidadão e sobre a perspectiva de advogado de Estado. Então, vou conversar um pouquinho sobre a minha visão no tema da efetivação dos direitos socioeconômicos a partir do texto da Constituição de 88, a minha aproximação mais específica nos últimos anos tem sido com a discussão sobre o direito à moradia, mas isso permite que a gente extrapole para os temas em geral. Como eu disse, a tecnologia talvez fosse me trair. Muito bem. Qual é o nosso percurso proposto para essa nossa conversa hoje? Eu vou brincar falando sobre os 30 anos de Constituição com a história infantil da roupa nova do rei. Acho que isto nos sugere um pouco sobre as discussões que estejam em torno do tema da efetividade dos direitos socioeconômicos. Então, nós vamos começar, num primeiro momento, falando sobre a roupa nova do rei, uma sociedade transformada, que queria uma nova vestimenta, queria uma nova apresentação e como esta ideia, esta proposta de uma roupa nova se pôs. No segundo momento, nós vamos verificar como se vê na história que o rei está nu. A ideia da roupa nova era mais uma metáfora do que uma realidade. E num terceiro momento, nós vamos conversar um pouco sobre os riscos, como conduziremos o final dessa história. Porque embora a gente tradicionalmente ouça como final da história da roupa nova do rei, que a criança, na sua inocência, disse o rei está nu, e que aí, portanto, todo mundo tenha ido embora, o rei, inclusive, envergonhado, mas há também uma versão da história segundo a qual o rei não se rendeu ao discurso e seguiu desfilando, como se vestido estivesse com a roupa que lhe fora prometida. E é importante a gente pensar em como nós vamos conduzir o final da história da nossa Constituição e da roupagem que ela propôs para a sociedade brasileira. Bom, no primeiro momento a gente precisa lembrar um pouquinho qual era este ambiente em que se punha essa proposta de reorganização da sociedade brasileira, que foi traduzida pela Constituição de 88. Né? Isso que para vocês é história, para mim foi vivência. Como eu disse, eu já era procurador. Olha que terrível, hein, professora Lígia? Eu já era procuradora do município quando a Constituição de 88 foi promulgada. Muito bem. E o que se tinha como proposta central com este projeto, com isto que o Ulisses Guimarães chamava da Constituição Cidadã? Claro, tudo isto foi construído... muito obrigada, sempre tem uma alma caridosa, né? Muito agradecido. Tudo isso foi construído a partir, é claro, vocês aprendem isso em Direito Constitucional e percorreram várias vezes isso no mestrado, a partir da ideia da dignidade da pessoa, a dignidade da pessoa como eixo central, valorativo da Constituição, a partir do qual emanam todos os outros compromissos e todos os outros direitos fundamentais. A pretensão da Constituição de 88, quando da sua promulgação, fosse de que o direito pudesse ser um motor, ser uma alavanca de transformação social. Era importante que o direito se apresentasse como uma proposição da sociedade em que a gente queria se transformar. Né? A Constituição não era espelho, ela era vidraça, como gosta de dizer o ministro Roberto Barroso. Então a gente abraçou a ideia de um constitucionalismo de transformação, um constitucionalismo que propunha um projeto
para a sociedade brasileira. Isto se viu em muito traduzido pelo nosso vastíssimo e conhecido elenco de direitos fundamentais. Quer dizer, a ideia era de que esses direitos fundamentais, quando menos, fixassem a pauta de prioridade de transformação da sociedade. Quer dizer, ali você tinha um norte político de para onde a sociedade brasileira queria ir, e com isso você estabelecia, inclusive, uma certa subordinação ou uma vinculação ao exercício do jogo político à obtenção, à concretização daquelas finalidades. Essa proposta trabalhava muito com a ideia do legislativo como grande garantidor, porque toda esse conjunto de propósitos e de intenções e de compromissos valorativos passava necessariamente por um desenvolvimento legislativo que deveria acontecer, no qual a Constituição apostava. Em contrapartida, sabendo, quer dizer, a circunstância de que o legislativo pudesse não ser o melhor ou o mais rápido agente de resposta aos nossos anseios de transformação, esta circunstância não é nova. A gente às vezes acha, não, isso é agora, em 2018, não, isso é assim há muito tempo, né? Então, sabedor de que esta aposta no legislativo podia não encontrar o grau de receptividade, o grau de resposta, ou a rapidez, pelo menos, que era de se desejar para a transformação da sociedade, a Constituição também investiu fortemente num grande sistema de controle, né, como resposta a uma possível obstrução política. Quem desenvolve muito bem essa ideia é o Werneck Viana, num texto que é desses que nos acompanham a vida inteira, chama-se O Terceiro Poder e a Constituição de 88. Quem não teve oportunidade ainda de ter o contato com esse texto não deve deixar de ler, porque ele explica, na perspectiva da ciência política, o Werneck Viana é um cientista político, toda este conjunto de intenções havidas no momento constituinte. Pois bem, então, trabalhava-se com essa lógica, uma lista de direitos fundamentais, o legislativo como garantidor desses direitos fundamentais e o sistema de controle como aquele que, na hipótese de haver obstrução do jogo político ordinário, seria a pessoa que seriam as instituições encarregadas de empreender essa desobstrução. E aí entendo esse controle no sentido mais amplo, quer dizer, a gente tende a pensar, hoje então, né, com a aprovação da lei que introduziu textos novos eu continuo chamando de lei de introdução ao Código Civil, é lei de introdução às normas do direito brasileiro, desculpem, né, formada no século passado, tem essas coisas, né? Muito bem. Então, quando a gente pensa em controle, a primeira associação que a gente tende a fazer é controle, Tribunal de Contas, mas lembrem-se que a Constituição investe em várias outras instituições incumbidas igualmente do controle, né? Então, você tem Ministério Público, Defensoria Pública, com o perfil que ela veio a adquirir depois com as emendas constitucionais que se seguiram, Advocacia de Estado, Judiciário, por óbvio. Então, você tem um conjunto de instituições que seriam as garantidoras desse projeto de transformação. Muito bem, essa era a proposta, essa era a roupa nova do rei, né? Isto era aquilo que a gente tinha como ideia e que seria revolucionário e que transformaria o rei na grande referência. Mas como é que a gente teceu essa roupa nova do rei? Como é que esse projeto, como é que essa trama dos direitos sociais foi sendo construída? Num primeiro momento histórico, eu diria que seguramente, pelo menos nos 10 primeiros anos de vigência da Constituição, toda essa ideia de transformação estava absolutamente secundarizada. Pouca gente pensava nisto, né? E por quê? Porque nós estávamos preocupados com a consolidação do projeto de transformação democrática, né? O que a gente queria na primeira década da Constituição era assegurar que o Estado democrático funcionasse, que aquilo que está lá no artigo 64, né, eleições livres, diretas, periódicas, que isto efetivamente acontecesse, porque naquela época isto não era garantia, né? Há outros elementos que levaram a essa secundarização do tema dos direitos sociais nessa primeira década. Se a gente for pensar no Supremo Tribunal Federal, no extremo, e o judiciário como um todo, quer dizer, o judiciário era um judiciário orientado, construído e instruído a partir da lógica do direito privado. Quem eram os grandes nomes do Supremo Tribunal Federal?
Nelson Jobim, né? Civilista, Moreira Alves, né? Pessoas que não tinham uma afinidade com este direito público que era a base desse projeto de transformação. Então a gente teve um tempo em que estas questões não se apresentavam como relevantes e os direitos sociais ficaram secundarizados, né? Ao tempo que eu estava no mestrado, meus amigos, e aí isso já era neste século, não era no século passado, né? Mas ao tempo que eu estava no mestrado, a grande discussão jurídica que se punha era sobre a eficácia dos direitos socioeconômicos, a eficácia, a exigibilidade no sentido jurídico, não a eficácia no sentido de eficiência, né? Mas se os direitos socioeconômicos eram ou não eram exigíveis. Essa ainda era uma discussão, né? Isso tem 12, 15 anos atrás, né? Muito bem, então, primeiro momento de secundarização do tema. Num segundo momento, esse tema vem. Vem por quê? Primeiro porque a gente já tinha, a essa altura, consolidada, né, a ideia de que não teríamos um grande retrocesso do ponto de vista da representação. Ok, temos milhares de coisas a melhorar no sistema representativo, os dias recentes dizem isso de maneira muito veemente, né? Mas, enfim, que as eleições aconteciam, isso não havia dúvidas, e aí eis que a gente se deu conta. Olha, tem lá um tal de um artigo 5º e mais ainda um 6º, né? Tem um tal de um artigo 6º, né? E aí soma-se a isso a circunstância de que a gente teve uma grande crise, em particular no sistema de saúde, uma crise de natureza nacional, né? A época em que os direitos socioeconômicos vieram como pauta efetiva de reflexão, as pessoas literalmente estavam morrendo nos hospitais. Não era uma questão de se paga ou não paga o medicamento X ou Y, era uma questão de vida, né? E aí este contexto, esse momento particular histórico tematizou. Olha, existem os tais dos direitos sociais, precisamos pensar nisto. Do ponto de vista acadêmico, a esta altura, a gente já tinha internalizado a ideia de que não havia distinção estrutural entre os direitos de primeira dimensão e os direitos de segunda dimensão, e que, se, portanto, a Constituição afirmava que os de primeira dimensão eram exigíveis, os de segunda também o seriam. Então, você já tinha um certo arcabouço teórico que sustentava as pretensões de exigibilidade em relação aos direitos socioeconômicos, e a esta altura, quer dizer, com esse arcabouço teórico, já surge a crítica à efetividade do projeto de transformação. Ok, a Constituição propunha um conjunto de transformações, um conjunto de direitos, um conjunto de ações públicas, elas não estão acontecendo, e se elas não estão acontecendo, não é por um empecilho de natureza jurídica, porque estes direitos são igualmente exigíveis. Se elas não estão acontecendo, é por um empecilho de outra natureza, e é preciso que a gente supere esse momento de inefetividade do projeto constitucional de transformação. E aí a gente tem o último momento, que é um momento que a gente ainda vive hoje de maneira muito aguda, que é a percepção de que a judicialização era o caminho da solução. A lógica constitucional apontava os sistemas de controle como os impulsionadores, como os superadores das obstruções políticas. A superação da obstrução política não está acontecendo por estes instrumentos ordinários de controle. Resta o judiciário é a nossa última esperança, o judiciário é técnico, ele não é contaminado por problemas de natureza política, vamos todos para lá, né? E aí sobrevém o conhecido fenômeno da judicialização das políticas públicas e chegamos ao estado de coisas que a gente vive hoje, né? Em 2015 nós alcançamos a marca de 100 milhões de feitos judiciais em andamento. Diz o relatório do CNJ, via uma expressão de perplexidade quando eu usei o número, e me lembrei que quando este número veio à tona, eu estava fazendo meu pós-doc no Human Rights Program na Harvard Law School. E aí eu tinha que fazer uma apresentação da minha pesquisa, e aí eu disse este número na apresentação. E os americanos ficaram, what? Aí acharam que eu tinha usado mal o inglês, né? Aí eles disseram, o que você falou? 100 milhões. Aí, não satisfeitos, eles escreveram o número para se assegurar que eu, brasileira, não tivesse errado no inglês, né?
That's right. Né? Então, enfim, o número é de gerar perplexidade mesmo. Pois bem, então, este é o quadro que a gente tem, né? A roupa nova foi proposta, a trama se deu desta maneira e a gente está neste ponto da problematização. Muito bem, e aí, como é que a gente avança em relação a isto? Quer dizer, o que este quadro nos aponta? Na minha percepção, esse quadro nos aponta claramente que a roupa nova era um engodo, como na história das crianças, e que o rei, na verdade, está nu. Né? Esse conjunto de passos que se sucederam na busca da lógica da efetivação dos direitos socioeconômicos está nos levando a um estado de absoluta perplexidade, né? Tudo bem, por que me parece que a gente chegou nessa situação que evidencia que o rei está nu? Primeiro, uma crítica que eu acho que cabe a nós, né? A mim primeiro, que estou na estrada há mais tempo, na academia, mas que é uma pauta para nós pensarmos, né? Houve um dado momento em que a gente adotou um certo discurso do triunfalismo. O direito dá todas as soluções, né? Está na Constituição. E aí, portanto, nós já temos todas as respostas. E isso se põe de maneira muito particular com os direitos socioeconômicos. Está lá no artigo 6º, tem um direito fundamental à moradia. Então, está resolvido. É? Mas o que é o direito fundamental à moradia? Quem são os destinatários primários da proteção de um direito fundamental à moradia? Né? Muitos dos senhores aqui não têm a sua moradia própria. Os senhores são elegíveis a uma proteção constitucional prioritária para a sua moradia própria? Não, peraí, eu não tenho porque eu estou morando com os meus pais. Sim, mas o direito não deu todas as soluções? Isso deve estar lá no artigo 6º, em algum lugar. Me diga onde está. Né? Então, acho que a gente teve um momento assim, de inebriado, né? E um triunfalismo. O direito a todas as soluções está na Constituição e isto tem um elemento muito negativo, que é algo que eu venho me batendo muito, que é ocultar a necessidade da gente refletir sobre qual é o critério de justiça distributiva que tem que estar por trás de uma lógica de efetividade de direito socioeconômico, né? Há uma decisão já um pouco mais antiga do ministro Luiz Fux, ao tempo que ainda no STJ estava, que envolvia uma postulação de um cidadão que era delegado da Polícia Federal e que queria haver uma prótese ortopédica comum, uma prótese ordinária, não era nada cibernético, não era o Robocop, era uma prótese comum. Mas por alguma razão que só a psicologia explicará, ele queria que o Estado pagasse. Né? Ele tinha plano de saúde, ele tinha tudo, mas aquilo virou um ponto de honra para ele, que ele achava que o Estado tinha que pagar. Né? Ajuizou a demanda, foi até o STJ e o STJ disse, olha, desimportante se ele é delegado de Polícia Federal e, portanto, é uma pessoa que tem alguns recursos, né? Desimportante. O direito à saúde é o direito à saúde, está aí para todo mundo. Né? Será que é isto? Né? Esta é uma discussão que, quando menos, a gente não travou. Né? E precisa travar. Se é isto em relação a todos os direitos socioeconômicos, como é que isso se dá? Então, esse é uma primeira manifestação de que o rei está nu. É o triunfalismo. Agora o negócio avançou 2 vezes. Né? Quebrou meu suspense. Né? Pois é, terrível. Tanto planejamento para fazer um suspense. Segundo elemento de por que o rei está nu. Esse quadro que se criou, ele leva a uma certa alienação. Né? A luta social não é minha, porque o direito dá todas as respostas e quem vai resolver para mim é o juiz. Então eu não tenho como contribuir nisto. Isso é uma coisa dos iluminados, de vocês, que são os iluminados, né? As pessoas que estudam, né? E do juiz, que é mais iluminado ainda, né? Iluminista, né? Enfim. Então, isso cria esse descolamento da luta social. Né? As pessoas não têm o que contribuir. Né? E acho que isto é algo muito negativo. Né? Essa discussão é do domínio do legislativo, eu estou fora.
Terceiro elemento que me parece que mostra que o rei está nu, terceira desvio de rota, né, em que a gente ingressou, é que essa lógica, como foi construída, né, não, a Constituição assegura direitos sociais, o Judiciário assegura, a Constituição dá todas as soluções, vamos embora. Isso permite uma lógica de apropriação. Daniel Sarmento usa isso, a apropriação indevida dos direitos fundamentais, né? E eu uso de outra maneira. Todo mundo quer um direito social para chamar de seu, né? Tem alguma coisa que diz respeito à minha dignidade que não está sendo atendida. E se a dignidade é a ideia central, então eu quero, porque eu faço jus à dignidade. Não, é claro que sim. Ninguém está discutindo que as pessoas não fazem jus à dignidade, né? Mas o que a gente está discutindo é até que ponto todos nós podemos ser chamados a responder pelas necessidades que a minha concepção subjetiva apresenta do que seja necessário para assegurar a minha dignidade, né? Se a minha concepção subjetiva me leva a supor que eu só terei dignidade se eu tiver um Jaguar, né? Será que a sociedade está disposta a assegurar a minha percepção subjetiva de dignidade? Né? Este é um debate que a gente tem que travar. Podemos achar que sim, né? Mas temos que travar o debate. E isso não pode ser alguma coisa que atende a quem chega primeiro. Atende a quem percebe que pode se apropriar. Atende a quem tem acesso para exercer esse discurso de apropriação. O último elemento, eu acho que isso é muito pouco explorado, mas é da maior importância, é que este quadro de coisas, como está posto, os direitos socioeconômicos têm efetividade, a Constituição dá resposta para tudo, o Judiciário vai garantir, vamos lá, isto está conduzindo à regressividade no que diz respeito ao projeto de efetivação dos direitos sociais. Por quê? Porque o judiciário, o juiz vai lá e julga procedente. Aí ele dorme tranquilo. Eu julguei procedente, né? Dei a cada um o que era seu. Quando ele julga procedente, especialmente no campo dos direitos socioeconômicos, no mais das vezes ele vai reproduzir alguma matriz que já existe. Estou pensando aqui no campo onde eu atuo, né? Do direito à moradia. Qual é a lógica, ou quais são as providências relacionadas à proteção ao direito à moradia que existem no meu município, mas também em vários outros? Você vai ter o programa Minha Casa Minha Vida e você vai ter ou outro com um nome parecido, né? E você vai ter uma prestação normalmente de natureza pecuniária, né? Que vai chamar aluguel social, auxílio habitacional, alguma coisa parecida. Muito bem. É claro que garantir efetividade no direito à moradia é um tema de grande complexidade, porque ele exige não só dinheiro, mas ele exige espaço físico, ele exige muitas vezes o deslocamento, o desenraizamento da pessoa de onde ela está, ele exige infraestrutura para que as pessoas efetivamente possam se instalar naquele local. Então, o que acontece normalmente nas demandas de moradia? O juiz sabe que ele não pode julgar procedente para dizer dê-se-lhe uma casa, porque ele sabe que não há casa na gaveta do administrador. Então, ele julga procedente para que fins? Para inscrever no programa Minha Casa Minha Vida. Bom, para isso nem precisava ir a juízo, porque inscrever está disponível na internet, né? No tempo que eu estava estudando processo civil, isso caracterizaria a ausência de condição da ação, falta de interesse processual. Você não precisa ir ao judiciário para obter essa providência, né? Muito bem, mas isso é o que o juiz normalmente julga, porque é aquilo também que ele sabe que tem um mínimo grau de exigibilidade, né? E de outro lado, às vezes ele dá também a prestação pecuniária. E isto gera uma zona de conforto para o administrador, né? Quantas pessoas precisam de moradia? 100. Quantas vão a juízo? 30. Quantas vencem a demanda? 10. O que resulta para mim dessas pessoas vencerem a demanda? Eu vou pagar lá uma prestação pecuniária, que já é a prestação que eu tinha no meu programa. Por que eu vou mudar o programa? Não tem nenhuma razão para isso. Então, essa percepção de que ir ao judiciário e, eventualmente, até
obter-se as decisões de procedência e de que isto implica avançar no projeto de efetividade dos direitos socioeconômicos, isso é um erro de avaliação. Isso pode traduzir regressividade. Cria a zona de conforto para a administração, cria a zona de conforto para quem participa do litígio, né? E assim a gente vai tocando. Há uma autora de quem eu gosto muito, trabalha muito bem esse tema, dando as dicas aqui também, professora Lígia, depois a senhora cobra que os alunos tenham acompanhado, que é a Sandra Liebenberg, que é uma autora da África do Sul, onde existe uma experiência muito rica no tema da moradia, e muito além de Grootboom, tá, gente? Porque a gente para a leitura em Grootboom, que, pô, já tem 20 anos, né? Há uma experiência mais avançada. Então, amigos, com este quadro todo, o rei está nu. A roupa não é bacana, a roupa não dá o destaque para o rei. E aí a gente tem um momento em que a gente tem que enfrentar o que a gente quer fazer, né? A gente quer se recolher e reavaliar a roupa, ou a gente quer seguir no desfile, né? Fingindo que a gente não percebeu que o rei está nu. Esta é a avaliação que a gente tem que fazer como academia e como sociedade, né? Muito bem. Primeira premissa para a gente, o primeiro componente para a gente empreender essa avaliação. A gente reconhecer que a Constituição não contém todos os elementos necessários no que toca a direitos socioeconômicos. Ela não tem isto. O que ela tem é uma pauta de prioridades políticas que tem que ser desenvolvida. Tem que ser, né? Não se esgotou ali. E vejam, amigos, isso é da natureza dos próprios direitos socioeconômicos. Direitos socioeconômicos se referem à discussão sobre direitos humanos, e direitos humanos nascem como reivindicação de natureza moral. É isto. Em algum momento, eles são traduzidos na linguagem do direito como uma das armas de efetividade, como uma das armas na luta de transformação. Mas não é a única. E o direito jamais vai ser capaz de sozinho resolver esse problema. Então é preciso que a gente se dispa dessa nossa pretensão totalizante. Nós do direito vamos ser capazes de promover sozinhos a transformação social. Isto não é verdade, né? Segundo elemento para a gente pensar aí nessa segunda trajetória. E esse está muito... Nossa senhora, tô animada, né? Porque não para de entrar... Preciso contar aqui para quem vai ver no YouTube, não para de entrar gente. Segundo elemento que a gente tem que incluir nessa nossa reflexão é o seguinte: a ação administrativa que supostamente está dando efetividade aos direitos fundamentais, ela tem que se orientar por políticas públicas que sejam conhecidas. Porque o ponto de partida para eu saber se a política pública vigente no município de Fortaleza, em matéria de moradia, está avançando no que toca à efetividade do direito social à moradia, é eu conhecer a política pública. Se eu não souber qual é ela, óbvio que eu não posso fazer esta avaliação. E isto é um elemento que deflui diretamente da Constituição, quer dizer, não se pode pensar em ação administrativa que não seja presidida por política pública, porque se a ação administrativa tem que ser eficiente, se política pública é programa de ação estatal, num conceito muito simplificado, não pode ter ação administrativa sem política pública. Agora, ela precisa ser conhecida e ser vocalizada. E, nesse particular, me parece que a inovação aí da lei de introdução ao novo direito brasileiro é muito positiva, malgré tout, não obstante os comentários aí de que, e tal, que a mania tá o controlador, porque o primeiro destinatário dos comandos destes preceitos é o administrador. Mas, enfim, dizia eu, essas alterações trazidas pela Lei de Introdução ao Novo Direito Brasileiro, Lei de Introdução ao Novo Direito Brasileiro, normas do direito brasileiro. Esta alteração trazida na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro me parece muito positiva, porque ela sinaliza no sentido do planejamento, e mais, amigos, se vocês lerem com atenção, do planejamento, né, da observância com as políticas públicas e da avaliação das consequências. Tem um viés consequencialista, pragmático, super importante. Então, o segundo elemento, como eu dizia, para a gente reconduzir a trajetória do rei, para que ele não siga nu por aí,
é a gente caminhar no sentido do reforço dessa ideia da ação administrativa se orientar por políticas públicas conhecidas. O terceiro elemento, esse é mais sensível, né? Mas preciso compartilhar eles com vocês. Direitos sociais são necessariamente seletivos e exigem priorização. Não dá essa história, não, direito social é para todo mundo ao mesmo tempo. Não sei. Isto é que leva à apropriação indevida do discurso. Isso é que leva a todo mundo querer um direito fundamental para chamar de seu. Né? E se a gente quer promover a transformação social, tem alguns que precisam da transformação já, não podem esperar 1 minuto. E tem outros que podem. E a gente precisa reconhecer que isso é verdade. Não dá para você pretender transformar a sociedade a partir de uma perspectiva naive. Então, direitos sociais são, sim, revestidos de seletividade e priorização. É claro que essa discussão tem que ser uma discussão democraticamente conduzida e ela tem que ser conhecida. Qual foi o seu critério de seletividade? Qual foi a prioridade que você conferiu? E aí vamos discutir. Né? Mas não dá para a gente ignorar. Né? Jamais seremos capazes de estabelecer a seletividade e a priorização se a gente continuar com esse discurso de não, é para todo mundo ao mesmo tempo e tal, porque isso não é assim, não é da natureza das coisas. A última ideia, e esta é uma ideia que eu vou fazer uma referência muito breve, quem tiver interesse em depois ver o desenvolvimento, isso está disponível em algumas intervenções que eu já fiz, em algum material já escrito que eu já produzi também. As intervenções estão no meu canal no YouTube, como eu disse, o material produzido está na minha página da Academia Edu. É a ideia de deferência para com as escolhas públicas. E aqui vou ter que falar muito rapidinho, porque já ultrapassei de muito o prazo que me foi assinalado. Né? O que eu quero, a que eu me refiro quando eu falo em deferência para com as escolhas públicas? Eu estou construindo toda uma linha de raciocínio que assume e incorpora a ideia de que a efetividade de direitos socioeconômicos passa por escolhas públicas que desenham a seletividade, a priorização e as políticas públicas. Estas escolhas, né, são conduzidas a partir de uma série de critérios técnicos, de procedimentos mais ou menos democráticos, mas existem, de dados, de um domínio de informação que a administração tem, de um conjunto de elementos. Né? Quando isto é submetido ao controle judicial, o que a gente tem tido classicamente? O descarte total, né? Não me importa o que a administração escolheu, não quero nem saber, eu sei como são as coisas, julgo procedente, julgo improcedente, concedo antecipação, não concedo antecipação. Né? Isto está muito relacionado a um elemento que é muito bem desenvolvido pelo Cass Sunstein, várias dicas, né? Pelo Cass Sunstein, num texto que eu gosto muito, chama-se Second Order Decisions, e diz o Sunstein, todas as decisões na vida, quer as que a gente toma como pessoa, como instituições, as agências reguladoras, o judiciário, todas as decisões a gente desenha fazendo o balanceamento de duas coisas, o custo da decisão e o risco. Né? Eu tenho que... vou tomar um lanche lá embaixo na cantina. O suco que tem aí disponível não é a marca que eu conheço. Vou perguntar qual é dessa marca. Não, tá aí na cantina, deve ser bom, né? Vou comprar. Né? Não vou aumentar o meu custo de decisão, fazer um inquérito sobre a origem do suco, por que trocou por quê, né? Para avaliar se eu agora, em vez de Del Valle, tomo sei lá o quê. Né? Simplifico o meu custo de decisão porque o risco é baixo. Né? Em outros casos, não. Às vezes o custo de decisão tem que ser maior. Vou fazer mestrado? Não, peraí, X tempo, Y recursos, não sei mais o quê, né? Aí você topa um custo de decisão maior, porque o risco também é maior, né? Como é que isso repercute na minha vida profissional? Então, essa ideia do Sunstein me parece preciosa. Quando a gente transpõe isto para o judiciário, o que a gente verifica hoje
né, é a lógica de, não, eu vou diminuir o meu custo de decisão, não vou querer saber o que é administração, por que a administração decidiu assim, não sei o quê, porque eu tenho que cumprir a meta do CNJ, porque se eu não der X sentenças de mérito, porque a efetividade dos direitos sociais, não sei o quê, aí eu diminuo o meu custo de decisão, dizendo que, observada a razoabilidade, a proporcionalidade e a dignidade da pessoa, julgo procedente, né? E eu não tenho em conta os riscos da decisão porque eu não conheço a realidade que a administração enfrentou. Nesse particular, de novo, as alterações da lei de introdução às normas do direito brasileiro, acertei, acho que traz progresso, porque diz que você, na interpretação, tem que considerar esses elementos. Muito bem, então, a minha proposta de deferência sustenta o seguinte: o judiciário tem que manter para com as escolhas administrativas uma relação de deferência. O que eu quero dizer com isso? Não pode controlar? Não. Não é isso que eu estou dizendo. A Constituição de 88 orienta finalisticamente o poder. Se a administração está desviada dos compromissos finalísticos, isso é problema. A deferência que eu estou sustentando envolve 3 estágios. O judiciário, primeiro, tem que conhecer a escolha administrativa. Então, chegou uma demanda sobre a política de inclusão da pessoa com deficiência na Universidade Federal do Ceará, preciso saber como é que é. Tem política, não tem política? Como é que isso está desenhado? Então, primeiro componente, conhecer a escolha administrativa. Segundo componente, saber se a escolha administrativa está sendo executada como concebida. Porque eu sou advogada de Estado, né? A gente sabe que às vezes, concebe, lindo, maravilhoso o programa, na hora de executar, e aí não faz bem aquilo, né? Então, o segundo componente, saber se está sendo executada como foi concebida e, eventualmente, se não estiver, por que não está? Porque pode haver também uma razão que justifique. Terceiro componente, aí esse componente é o componente que eu acho mais importante, que eu acho que também está reforçado pela alteração da lei de introdução às normas do direito brasileiro. O terceiro componente é o exercício do controle, da censura para com a escolha administrativa. Se ela é conhecida, e se eu sei que ela está acontecendo como proposta, esse exercício de controle vai ter que se dar numa relação de dialética com as razões da escolha administrativa. Aqui, a administração, você adotou dessa maneira porque você dizia que havia X alunos, 10 mil alunos na condição Y, mas isso não é verdade, porque os dados estatísticos mostram que não são 10 mil alunos, são 50 mil alunos. Aqui, a administração, você adotou esta estratégia ao argumento de que ela guarda uma relação de interdependência com um programa federal, mas esse programa federal não existe mais, né? Então, sua razão de decidir está errada. Quer dizer, um controle numa relação dialética. Administração, beleza, você planejou assim, mas você se enganou. Isso não é verdade, isso não leva a esse resultado, isso não é suficiente, né? Então, com isto, o controle deixa de ser uma apreciação subjetiva do controlador. Porque este, me parece, é uma das disfuncionalidades que levou o rei a ficar nu, né? A Constituição investiu no controle, é importante que ela invista no controle, mas o controle hoje em dia depende muito da minha visão de mundo, da minha visão subjetiva. Não, eu acho, né? Então eu proponho a demanda. E quem advoga na área pública sabe disso. E vejam, amigos, já finalizando, porque eu vou me empolgando, posso ficar aqui muitas horas, é uma coisa terrível. Mas vejam só, né? Como a gente se encantou pela retórica da coisa, pela roupa do rei, né? Porque aí você propõe a demanda com um pedido indeterminado, né? Não, preciso todas as medidas necessárias a efetivar o direito fundamental à cultura. Olha só, eu sou administradora, eu preciso que você me diga, o que é isso? É ingresso de graça, é teatro bancado pelo município, é corpo de baile, não é todas as medidas necessárias à preservação da cultura, né? Mas a retórica leva a isso. Não, o direito tem todas as soluções, o judiciário vai dar a resposta, então eu preciso de todas as medidas necessárias a proteger a cultura, né? E aí a demanda se processa assim, o juiz julga procedente, dorme feliz, julguei procedente, protegi direito fundamental. Aquilo sobe, depois desce. 30 anos depois, aquela civil pública resulta em quê? Nada.
porque tudo foi um exercício de retórica. Os atores envolvidos estão felizes, porque afinal eu ganhei a demanda. Julgou procedente. O outro está feliz, pô, julguei procedente, assegurei. Todo mundo está feliz. A gente escreve no artigo, olha que lindo, o Supremo Tribunal Federal disse que está assegurado, né? E nada. Então, acho que trazer esta dialética vai sair do universo do subjetivismo, da discussão retórica, do uso da metáfora, para a gente discutir no mundo da vida. O mundo da vida é o seguinte, né? É isto que eu tenho, como é que a gente vai fazer? Né? Vou fechar com um exemplo que me ocorre aqui, uma discussão que envolveu ao meu estado, que mostra muito isto, não exatamente... Eu podia até falar uma do campo... Vou falar do campo dos direitos sociais. A crise aguda no governo do Estado do Rio de Janeiro, todo mundo sabe, não tinha dinheiro, etc, etc. Sobreveio uma demanda, todo respeito por todas as instituições envolvidas aqui, hein, amigos? Longe de mim. Mas eu acho que é importante que a gente, como instituição pública, tenha visão crítica sobre nós mesmos. Muito bem, sobreveio uma demanda num dado momento, ajuizada pela Defensoria Pública Geral do Estado, para receber os seus próprios salários, porque todos os servidores estavam sem receber, né? E aí o governo do Estado dizia, olha, eu não posso priorizar, todo mundo está sem receber, eu estou pagando pelo critério da renda, quem ganha menos recebe primeiro. Se eu priorizar o pagamento da Defensoria Pública Geral do Estado, eu vou subverter este critério, que é o critério que eu estou aplicando. Não, mas é preciso que isto aconteça porque a Defensoria Pública é uma instituição destinada a assegurar os direitos fundamentais. Aí eu não entendi nada. É destinada a assegurar os direitos fundamentais. Né? Pensou não é um direito fundamental, né? Não, assim... Mas é isto, a gente, com todo respeito, a situação era crítica para todos, mas isso significaria pagar primeiro as pessoas que estão no corpo de elite e não pagar as pessoas, os serventes, as merendeiras, né, os professores de primeiro segmento. Mas por que isso? Porque a gente se encantou com o discurso, né? Há um texto que eu gosto muito, o autor chama-se Mútua, que é alguma coisa por aí, amigos. É o selvagem, a vítima e o salvador. Né? E aí, qual é a ideia que esse autor trabalha? Ele diz o seguinte, olha, a gente no campo dos direitos humanos trabalha com um mito, ou com um estereótipo, melhor dizendo, de que em matéria de direitos humanos existe sempre uma vítima, um selvagem e um salvador. A vítima, o vulnerável e tal... O selvagem, normalmente, é o Estado. E o salvador somos nós, que sabemos tudo o que os vulneráveis precisam. Né? Nós, no cavalo branco, na armadura brilhante. Né? Então, a gente vai lá, eu vou salvar os vulneráveis. Nunca entrei numa comunidade, nunca vivenciei aqueles problemas, nunca experimentei. Mas eu sei o que a gente vai fazer. Né? E isto tudo são os riscos da roupa nova do rei. Então, finalizando, amigos, e pedindo perdão pelo excesso de entusiasmo, mas é importante que a gente, nesse momento, tenha o olhar de criança e veja que o rei está nu. Né? E é importante também que a gente contribua para que o rei entenda que não dá para continuar caminhando nu. Não dá. É preciso que a gente reverta esta situação. E aí, finalizo com gosto sempre de... Claro que isso é uma proposta difícil, né? Afinal, é uma ideia tão boa, a ideia dos direitos fundamentais, mas agir numa boa ideia é sempre muito melhor do que só ter uma boa ideia. Obrigada.